Fala galera, bom, hoje eu resolvi fazer uma coisa que é atender um pedido de vocês, porque muitas pessoas vêm me pedir coisas que tenham no Netflix. Muita gente fala, sugere os filmes que tem no Netflix, sugere mais séries que tem no Netflix. Só que o que acontece? Nós todos sabemos que o catálogo do Netflix, por mais que seja muito variado, quando se trata de filmes muito bons, são poucos os que tem ali que não são aqueles hiper clichê que todo mundo já assistiu. Não que eu esteja dizendo que esses filmes não são bons, mas né, eles são meio óbvios. Eu acho que não vale muito a pena um vídeo indicando coisas óbvias. Então eu pensei, tem uma categoria do Netflix que eu acho um pouco ignorada pela maioria das pessoas, porém, uma categoria que eu gosto muito, que são os documentários. Todos os documentários que eu vou estar falando aqui nesse vídeo foram documentários que, de alguma forma, expandiram minha cabeça para algum lado, que me fizeram, enfim, pensar a respeito de uma coisa que eu não pensava, ou pensar diferente a respeito de alguma coisa que eu já pensava a respeito. Então foram documentários que expandiram minha cabeça e que eu senti me fizeram crescer um pouco como pessoa. Então achei válido de fazer um vídeo falando deles para vocês. Começando pelo documentário Bullying. Eu sei que esse documentário tem uma tradução, um subtítulo, alguma coisa, mas eu não sei qual que é, porque eu assisti no Netflix e lá tá com o nome de Bullying mesmo. Então, assim, talvez vocês tenham esbarrado com ele em algum lugar com esse outro nome. Bom, eu acho que falar sobre o que o documentário é, eu acho meio desnecessário, porque eu acho que tá, né, meio subentendido ali no nome. Não é sobre a Daniela Mercury, é sobre bullying mesmo. Bom, por que eu gostei tanto desse documentário? Bullying é um tema muito recorrente, você ouve falar disso na escola, você ouve falar disso na faculdade, você ouve falar disso em qualquer lugar que você vai, todo mundo tá falando de bullying. É uma coisa que, infelizmente, tem crescido e vários grupos começaram a se movimentar para tentar parar isso. Vários artistas que sofreram bullying começaram a se levantar a respeito da causa, de o quanto aquilo é uma coisa brutal, de o quanto é uma coisa absurda você se aproveitar de uma insegurança da pessoa pra ele ir e jogar lá na merda. Mas por que eu achei que esse documentário é válido mesmo, vocês ouvindo falar tanto a respeito do assunto? Eu quero deixar bem claro que a ideia do documentário é focar no bullying nas escolas americanas. Então, não necessariamente o que vocês vão assistir no documentário vocês veem refletido nas escolas aqui do Brasil, porque eu, pelo menos, na minha opinião, eu acho que o bullying aqui ele não é de uma forma tão agressiva e tão brutal quanto nos Estados Unidos. Isso eu estou falando de uma forma geral. Obviamente tem casos e casos, e podem ter casos aqui absurdamente mais brutais do que casos que tiveram nos Estados Unidos. Então foi um documentário que eu gostei muito de assistir, porque eu particularmente não tinha ideia de que a coisa chegava no nível que ela chega. Eu não tinha ideia de que era uma coisa tão ignorada pelos adultos e por todas as pessoas que, enfim, as crianças têm a recorrer nos colégios. E eu particularmente fiquei muito frustrado e muito, muito puto assistindo esse documentário. O documentário basicamente foca mais na vida de um menino em particular, que ele tem uma deficiência física no rosto, enfim, tem uma deformidade no rosto, mas eu acho que a parte, enfim, psicológica dele é completamente normal. Basicamente ele está começando as aulas e eles resolvem acompanhar durante as filmagens como que é a introdução dele ali na escola. Eles sabem que ele tem dificuldade para fazer amigos, então eles querem mostrar como que ele se aproxima das pessoas, como que as pessoas reagem, enfim, a deformidade dele, esse tipo de coisa. E eu tava esperando as pessoas fazerem piadas com o rosto dele, fazerem, enfim, darem empurrão, esse tipo de coisa que eu particularmente já considero repulsivo, mas é uma coisa que você cresce assistindo, então não era uma coisa que ia me chocar tanto. Mas só pra vocês terem uma noção do nível de violência que chega o documentário, eles resolvem parar as filmagens pela segurança do menino e levar todo o conteúdo filmado para as autoridades e para os diretores do colégio, de tão pesada que estava a coisa. Todo mundo que me conhece sabe que bullying é uma das coisas que eu mais repudio no mundo. Eu acho completamente repulsiva a ideia de você pegar uma coisa que você sabe que é uma insegurança da pessoa, uma coisa que você sabe que faz mal para ela de alguma forma, que deixa ela vulnerável de alguma forma, e você usar isso para jogar ela para baixo. Para mim, nenhuma pessoa que faz isso, que consegue ver uma pessoa sendo jogada na merda por você e se sente bem com isso, ou pelo menos não se sente mal, na minha opinião, é uma pessoa completamente repulsiva e não adianta você querer questionar nada a respeito disso. É uma fase da vida da pessoa. Eu acho que não tem fase pra você ser mau caráter. Se você é uma criança que faz isso, você é uma criança mau caráter. Se você é um adolescente que faz isso, você é um adolescente mau caráter. E se você é um adulto que faz isso, você é um adulto mau caráter. Se você faz isso, desculpa te contar que você não tem caráter, mas né, alguém tava precisando dizer. Então assista esse documentário. É um documentário muito interessante sobre bullying. É bem interessante da parte de mostrar como as pessoas que deveriam estar ajudando o menino simplesmente parecem não querer tomar um partido, justamente usando essas justificativas de que as crianças fazem isso, os adolescentes fazem isso, enfim, ignorando o fato de que o moleque está sofrendo uma violência muito pesada no colégio. É interessante por parte também de mostrar o medo e a vergonha do menino de contar isso para a família, que é uma coisa muito comum também. Muitas pessoas sofrem isso no colégio e acabam não contando em casa com medo da reação dos pais, ou, enfim, com vergonha de você chegar ali e ter que contar que você foi submetido a uma situação tão, enfim, humilhante quanto as pessoas são submetidas. Então muitas pessoas não falam. O segundo documentário que eu vou estar falando é o documentário The Mask You Live In.
Muitas pessoas, quando eu falei a respeito desse documentário, que eu ia assistir, perguntei se era bom, vieram com algumas críticas que eu, depois que assisti o documentário, eu achei completamente ignorante. O documentário, basicamente, ele tenta explicar as consequências negativas da introdução dessa imagem muito máscula e muito, enfim, considerada macho de homem na sociedade. Infelizmente, toda a ideia associada com masculinidade e com virilidade, ela vem acompanhada de alguns outros fatores que, quando você, enfim, introduz eles em grande quantidade na sociedade, eles acabam causando coisas um pouco complicadas. Uma delas, por exemplo, é o machismo. O documentário foca muito na parte da masculinidade, sempre está ligada a, enfim, um jeito bruto, a violência e a dominação, o que, enfim, eu acho que é indiscutível que sim, está ligado a isso. Além também de abordar casos de pessoas que não se enquadram nesse padrão, não se enquadram, enfim, nessas características e acabam sendo colocadas à parte da sociedade masculina. Sem contar também as pessoas que não têm, mas buscam isso e acabam, enfim, né, vivendo uma vida que não é delas para tentar se enquadrar nesse padrão. O documentário não é uma tentativa de justificar o machismo, não no sentido de justificar que eu falo, de você dizer que tem um motivo para as pessoas fazerem isso, mas tentar estudar a fundo e chegar ali em qual princípio que é ensinado para as pessoas que faz com que elas desenvolvam essas características desse jeito, que acaba resultando numa sociedade extremamente agressiva, numa sociedade extremamente dominadora e uma sociedade extremamente desigual, que é o que acontece hoje em dia. Então não é um documentário que tenta justificar o motivo das pessoas fazerem o que elas fazem, não tenta justificar o fato de um cara achar que uma mulher é de domínio dele, que ele pode escolher a roupa que ela vai usar, o batom que ela vai usar. Não é esse o objetivo do documentário. Ninguém é maluco de fazer um documentário desse e jogar na mídia. A pessoa claramente ia ser apedrejada porque ela é completamente insana. Então a ideia do documentário é justamente mostrar o quanto isso é uma coisa negativa e quais os fatores na sociedade que poderiam mudar para que isso também mudasse. Além de que basicamente todas as pessoas que falam no documentário são mulheres e psicólogas. Então não é um documentário também, enfim, só sustentando ideias sustentadas por homens. Não é isso que acontece no documentário. O terceiro documentário é o documentário Blackfish. Blackfish, ele basicamente é sobre a criação de orcas em cativeiro e todas as consequências negativas disso. Eu relutei muito em assistir esse documentário porque eu pensei que ele seria extremamente apelativo. Não porque eu acho que esse assunto tenha necessidade de ser apelativo, mas eu pensei que fosse por algumas coisas que eu já tinha lido a respeito do documentário. Acabou que não, o documentário é absurdamente inteligente, ele de forma alguma fica querendo atacar sem argumento nenhum lugar que usa animais como entretenimento, numa tentativa simplesmente de, eu quero fechar esse lugar, então eu vou jogar um monte de argumento inútil, um monte de imagem chocante para fazer você odiar aquele lugar. Eles não fazem isso, o documentário inclusive tem, na minha opinião, poucas imagens chocantes, não é com isso que ele tenta te comover, ele tenta te comover realmente com o conteúdo do documentário. E é um documentário feito apenas por pessoas que gostam muito dos animais. Todas as pessoas que falam no documentário são ex-treinadores no SeaWorld, então eles, enfim, eles entraram nesse emprego e começaram essa carreira porque eles gostavam muito dos animais e justamente a frustração de ver tudo que era feito com aqueles animais deixou eles mal o suficiente para pegar e fazer um documentário a respeito disso e tentar mostrar o que não é passado nem para as pessoas que trabalham no SeaWorld, muito menos para você que está visitando o parque. O documentário não fala só do SeaWorld, ele fala de outros lugares que também usam as orcas como entretenimento e fala muito das orcas no geral. Então, assim, é um documentário até interessante para você entender sobre o animal e por que essa criação dele em cativeiro é uma coisa tão prejudicial, especialmente para as orcas. Não que eu esteja aqui defendendo nenhuma criação de animal nenhum em cativeiro para entretenimento. Mas, assim, o documentário ele foca nas orcas e explica o porquê, particularmente, as orcas em cativeiro geram tantas consequências negativas. O quarto documentário que eu acho que vocês têm que assistir no Netflix é o documentário Jesus Camp. Basicamente, Jesus Camp é um documentário sobre evangelização de crianças. Mas, apesar dele falar especificamente da religião evangélica, eu achei o documentário interessante pelo seguinte. Eu defendo a teoria de que tudo que você tem de opinião na sua vida, ela foi construída durante a sua criação. Ou seja, a partir do momento que a pessoa te dá muita liberdade para você, enfim, ter acesso a inúmeras informações diferentes, é mais possível que você primeiro entre em conflito com inúmeros pontos de vista diferentes, mas depois você consiga sozinho ir ali solidificando a sua ideia a respeito das coisas e que você crie seus próprios pontos de vista a respeito, enfim, dos tópicos que você quer criar. Eu acho que essa é a maneira correta de você criar seres humanos, eu acho que a ideia é você fazer pessoas pensantes. E pessoas pensantes são as pessoas que um dia vão ver um problema e pensar numa solução. Que um dia vão pegar uma coisa pequena e transformá-la numa coisa grande. Para você ter essa visão ampla, você tem que ter sido incentivado durante a sua vida a ter esse tipo de pensamento. E o Jesus Camp, ele critica justamente isso. O fato de você meter goela abaixo uma religião numa criança, que eu não estou dizendo que seja de má fé. Eu sei que muitas pessoas acreditam fielmente na religião delas e acham que a melhor maneira de criar os filhos delas
é passando essa religião pra eles. E muitas vezes eu acho até isso uma coisa bem pura da parte da pessoa. Eu acho que às vezes não tem realmente uma intenção ruim por trás. Mas eu acho que acaba sendo ruim no sentido de que você tira a chance daquela pessoa, às vezes, ver aquilo ali de uma forma diferente. Você tira a chance de, às vezes, ela criticar uma coisa que ela poderia vir a criticar e que pode ser útil pra ela. Então eu acho que da mesma maneira que você, enfim, decidiu ter a sua religião e você decidiu que aquilo era o que te respondia melhor, que aquilo era o que te fazia melhor, da mesma forma que também você pode ter escolhido não ter uma religião, como eu, que não tenho religião, e também tive essa liberdade de escolher, eu acho que isso sempre é útil. E a partir do momento que você limita os pontos de vista da pessoa para você enfiar os seus pontos de vista goela abaixo na pessoa, você basicamente está criando um robô. E eu acho que uma sociedade de robôs, né, não anda. E o quinto documentário que eu vou estar falando pra vocês é um documentário que é o meu documentário favorito da Netflix e um dos meus documentários favoritos da vida, que é o documentário Cowspiracy. Muitas pessoas veem o Cowspiracy no Netflix e pensam, não vou assistir esse documentário porque vai ser um monte de imagem de abatedouro e um monte de pessoas falando, por que você come esse porco? Se ele é igual ao seu cachorro, e você não come seu cachorro. Enfim, eu acho que eu não cheguei a falar isso aqui no canal, mas eu sou vegetariano desde que eu tenho basicamente uns 14, 15 anos, então já tem, enfim, bastante tempo que eu não como carne. E mesmo assim, esse tipo de coisa me incomoda um pouco. Não que eu acho que esses argumentos estejam sem fundamento, não que eu acho que eles sejam desnecessários. Mas eu acho que quando você tem um ponto de vista, que ele é sustentado por fatos, e ele faz, como posso dizer, mais sentido do que um outro ponto de vista, que não tem tantos fatos para sustentar ele, você tem a chance nessa discussão, você tendo mais argumentos, de você conseguir mudar a cabeça daquela pessoa. E eu acho que muitas pessoas desperdiçam essa chance jogando, enfim, esses argumentos vazios, que a pessoa que já tem um ponto de vista diferente, ela vai usar justamente eles contra você. Ela vai dizer, é com esses argumentos vazios que você quer me convencer de alguma coisa. Então eu não sou a favor desse tipo de, enfim, de conversa rasa, desse tipo de discussão superficial. Eu não gosto disso. Eu acho que tem assuntos que exigem muito tempo de discussão e que exigem muito conhecimento de assuntos. Por que eu gostei tanto de Cowspiracy? Primeiro motivo, Cowspiracy não mostra em momento nenhum imagens de abate. Ele não é um documentário que tenta distorcer informações e que tenta, enfim, intensificar coisas que às vezes não são tão intensas para tentar te convencer de um ponto de vista que foi do produtor do documentário. O Cowspiracy é um documentário que basicamente ele se baseia do começo ao fim em dados levantados por sites muito conhecidos e muito conceituados. Ele pega informações do site do Greenpeace, WWF, enfim, de várias instituições que são voltadas a esse tipo de propósito. Porém, ele pega inúmeras informações em sites que não tem nenhuma ligação com o vegetarianismo, que não tem nenhuma ligação com o veganismo, e que não tem nenhuma ligação com o ambientalismo, e com nada desse tipo. Mas que estão lá, disponíveis, e simplesmente as pessoas parecem ignorar. Então o foco do documentário não é fazer você pensar a respeito, enfim, da diminuição de carne na sua vida por uma questão de princípios, eu vou ter pena dos animais, eu não sou melhor do que os animais. Não é nisso que o Cowspiracy foca. Ele basicamente foca em todos os efeitos ambientais da agropecuária no geral. Então, de todo o desmatamento que é feito para a criação de animais, para a plantação de soja e de todo o aquecimento global que é gerado por causa disso, por toda a emissão de gases que esses animais produzem, que hoje em dia, inclusive, já passou todo o sistema de transportes no mundo. Então, juntando todos os aviões, trens, carros, motos, tudo que produz fumaça no mundo, que produz esses gases que são poluentes, hoje em dia eles conseguem produzir menos do que os animais que são criados por abate. Então, assim, ele pega muito nesse sentido. Ele pega no sentido pessoal, no sentido egoísta. Sabe? Vamos botar que você seja uma pessoa que você só pensa em você e você caga pra qualquer uma dessas causas. Mesmo assim, esse documentário te toca de alguma forma. Porque ele basicamente mostra que isso que você acha que prejudica só os outros, na verdade volta 3 vezes pior pra você. Mas que é um assunto que você não vê as pessoas falando tanto quando elas falam de aquecimento global, de poluição, de desmatamento. Porque, enfim, né, todos sabemos que as empresas agropecuárias têm um envolvimento político muito grande e têm um poder muito grande. Então, muitas pessoas que se levantaram a respeito desse assunto, ambientalistas que tentaram lutar pelo fim da agropecuária, pelo menos pela diminuição de tudo que acontece a respeito desse assunto, eles foram realmente mortos, né, e caçados. Então, é uma indústria muito difícil de você criticar, uma indústria muito difícil de você cutucar. Então, Cowspiracy é realmente um documentário que eu aconselho muito vocês assistirem. Foi um documentário que mesmo eu, que já sou envolvido com várias das causas que são faladas no documentário, foi um documentário que expandiu muito a minha cabeça, que me fez ter um conhecimento absurdo de coisas que eu não tinha. Informações todas com fontes que eu acho que são indiscutíveis, que se vocês jogarem na casa de vocês, vocês vão ter acesso às mesmas informações que ele teve, porque ele é uma pessoa comum, ele não é nenhum pesquisador, não é nada demais. O cara que fez o documentário, ele é uma pessoa normal, que simplesmente buscou informações e tentou entender
Por que mais pessoas não faziam isso, já que essas informações são tão acessíveis na internet? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se é a sua primeira vez no canal, não esquece de se inscrever no canal, dar joinha no vídeo se você gostou. Não esquece também de deixar aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos. Eu vou estar deixando aqui embaixo também a página do Facebook, o Twitter e eu criei o Instagram. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.